Hello, boys and girls. This is Teacher Leo. Como é que vocês estão, galerinha do terceiro ano? Tá todo mundo bem? Todo mundo em casa, ouvindo para a escola? Quem está em casa, quem está indo para a escola? O importante é que estejamos todos seguros, né, galerinha? Todo mundo bem. Bom, vamos lá. Na nossa aula de hoje, a gente não vai falar de um assunto específico de geografia, de geography, tá certo? Que tia Nathalie vê lá. A gente hoje tia Nathalie disse que vocês vão fazer uma revisãozinha, ela vai fazer uma pequena revisão dos conteúdos que foram vistos, né? Para poder ir consolidando mais. Enquanto isso, Teacher Leo, já que essas aulas são gravadas, né? São aulas que vocês podem assistir a hora que vocês quiserem, então Teacher Nathalie e Teacher Leo combinaram o seguinte: a gente vai falar um pouquinho sobre ciências, tá certo? E ela disse que teve um assunto que vocês gostaram muito de ciências, que foi Solar System. O que é Solar System, boys and girls? O sistema solar, que é uma coisa espetacular, linda e maravilhosa. Quando eu era pequenininho, igual a vocês, eu me pegava pensando, o que é o sistema solar? Como é que pode? Como é que ele é tão grande? Como é que ele tem esses planetas? Como foi que tudo surgiu? Ficava me perguntando essas coisas. Quando eu tinha idade, vocês talvez um pouquinho mais velhos. Vocês devem ter o quê? Uns 7, 8 anos mais ou menos de idade. Eu acredito que eu tinha, entre 8 e 10 anos de idade, eu me pegava pensando muito nisso, o sistema solar, como ele é bonito, né? Como ele tem coisas espetaculares, tá certo? Então, vamos falar um pouquinho sobre ele, sobre o sistema solar. Bom, o que é um sistema solar, né? Um sistema solar, mas não o, né? Não estou falando especificamente do nosso sistema solar, mas de um ou qualquer sistema solar. Bom, sistema solar é um sistema, né, em que ele gravitaciona ao redor de um Sol, certo? Ele orbita. Acho que essa palavra é melhor de se usar. Ele quando o conjunto, né, de planetas ou um conjunto de corpos solares orbitam um Sol, tá certo? A propósito, eu esqueci, né? A nossa, infelizmente, não está dando ainda para projetar, mas Solar System, né? Eu quero que vocês anotem isso daí, sistema solar. A gente vai escrever Solar System. E aí são duas palavrinhas, tá certo? Então, eu vou soletrar para vocês. Novamente, como a aula está gravada, vocês podem repetir quantas vezes para anotar no caderninho. Anotem esse conceito no caderninho de vocês. Então, sistema solar é Solar System, que significa, que eu vou soletrar agora, Solar, S-O-L-A-R. Em inglês, a gente soletraria S-O-L-A-R. E a palavra system, ok? E se a gente for soletrar, fica S-Y-S-T-E-M. Em inglês ficaria S-Y-S-T-E-M. Ok? Capiche? Capiche, capiche, capiche? Então, vamos lá. Solar System, ok, como eu disse, é um sistema em que corpos espaciais orbitam um Sol. Quer seja de maneira direta ou quer seja de maneira indireta. Por exemplo, um exemplo é a Lua, né? A gente tem o planeta Terra orbitando ao redor do Sol, tá certo? E a gente tem a Lua orbitando ao redor do planeta Terra, mas ao mesmo tempo ele também está orbitando, ao mesmo tempo que ele orbita a Terra, ele também orbita o Sol,
porque ele vai acompanhando a Terra, não é verdade? Então, é algo que é bem interessante, né? Como são vários movimentos, inclusive, gente, eu não sei se vocês sabem disso, né? Não sei se aprenderam, devem ter aprendido, né? Movimento de rotação, em que a Terra gira em torno do próprio eixo. Movimento de translação, em que a Terra gira ao redor do Sol. Tá certo? E existe um outro movimento que esse movimento é porque todo o sistema solar ele não está parado. Tudo isso enquanto o Sol gira em torno de si próprio, enquanto ele gira em torno do Sol, enquanto a Lua gira em torno do planeta Terra, enquanto a Lua gira ao redor do Sol, isso tudo está acontecendo em movimento, né? O sistema solar, ó, ele está se movimentando no espaço, ele não está parado no espaço, ele está em movimento. Veja que coisa incrível, se a gente parar para pensar, como é incrível, né? Assim, quantos movimentos existem ao mesmo tempo, é quase como se fosse uma banda, né? Uma banda em que vários instrumentos são tocados e emitem um único som, que geralmente é perfeito ou quase perfeito, né? Então, muito interessante, né? Ok? Bom, o nosso sistema solar, ele tem 8 planetas, tá certo? 8 planetas. Então, vamos lá, ver que planetas são esses, né? A gente tem Mercúrio. Os mais próximos são... Esse é o tipo da aula que seria ótimo mostrar a imagem a vocês. Infelizmente, a gente não tem como mostrar a imagem. Mas seria ótimo, 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 porque ele realmente é espetacular. Então, a gente tem Mercúrio, que é bem pequenininho, do tamanho tito de nada, parece um grãozinho de areia. A gente depois, Mercúrio, e a gente estou dizendo aqui os que estão mais próximos do Sol, tá? Então, quanto mais próximo do Sol, né, boys and girls, mais quente ele é, e quanto mais longe do Sol, mais frio ele é, tá certo? Então, a gente tem Mercúrio, tá? Que é bem titotitozinho. A gente tem Vênus, que é mais ou menos, pelo que eu estou vendo aqui na imagem, ele é parecido com o tamanho do Sol, ou da Terra. Aí vem o planeta Terra também, que ele é relativamente pequeno com os outros planetas. Esses 4 são bem pequenininhos, né? Aí a gente tem Marte, que Marte também é bem pequenininho, é menor do que a Terra, dá menos da metade, pelo que eu estou vendo aqui, do tamanho da Terra. Aí depois vem Júpiter, que aí é enorme, é gigantesco. Júpiter é muito grande mesmo, parece ser o maior de todos os planetas aqui. Depois vem Saturno, tá certo? Saturno também é bem o tamanho parecido com o de Júpiter, mas ele parece ser menor. E ele ainda tem várias luas, né? Tanto é que ele tem esses aros ao redor dele, que provavelmente é provocado pelas luas, né? Que giram ao redor. Se eu não me engano, são muitas luas. Saturno tem várias luas. Aí a gente tem Urano, que é menor que Saturno, e, por fim, Netuno. Ok, boys and girls? Então, vamos lá. Eu também não sei se vocês já viram uma imagem do sistema solar, mas a maioria dos sistemas solar, das imagens do nosso sistema solar, não refletem o tamanho real do Sol em relação aos planetas. O tamanho real, gente, é muito, 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 muito grande comparado com o tamanho dos planetas. Ok? Ele é muito grande. Geralmente ele mostra num tamanho, numa escala em que você não vai ficar, nossa, que diferença enorme. Geralmente é pequenininho, tá certo? Aqui eu tenho várias imagens mostrando o movimento de translação dos planetas, bem legal mesmo, bem legal. Aqui mostrando mais rápido ainda. Aqui mostrando a comparação do Sol. Nossa, seria espetacular
se eu conseguisse mostrar a vocês a diferença da Terra para o Sol. Tá certo? Bom, ok, mas vamos lá. Quando eu tiver a oportunidade, a gente, de repente, faz até outra aula falando um pouquinho sobre isso. Tá certo? Continuando. Bom, continuando. Então, a gente tem também, né, o que a gente chama de planetas anões, ok? Que também orbitam ao redor do céu, mas não são considerados, né, planetas por si só, tá certo? Os objetos que circulam o Sol indiretamente, né, que são chamados satélites naturais. Aqui, como eu já dei um exemplo, né, a Lua é um exemplo de satélite natural, e temos muitos outros satélites naturais, tá certo? Deixa eu ver aqui alguns exemplos de satélites naturais. A gente tem aqui vários. Opa! Tem muitos mesmo. A Terra tem a Lua, mas tem outros planetas, tem vários. Está bem pequenininho aqui, não está dando para ver. Vamos voltar aqui para o original. Tá certo? Bom, vamos falar um pouquinho de anos atrás, gente. Olha, eu estou falando bilhões de anos com B. É muito tempo, né, galerinha? Muito tempo mesmo. 4,6 bilhões de anos. Tá? De que forma surgiu? Eu não sei se vocês sabem, mas na verdade foi uma grande explosão, né? Um colapso. Na verdade, a gente chama isso de colapso, um colapso gigantesco. Uma energia gigantesca que é liberada, tá certo? E aí, esse colapso criou toda essa massa que hoje existe no nosso sistema solar. Também não sei se vocês sabem disso, mas nem sempre o nosso sistema solar ele foi organizadozinho, ele foi estável, como ele é hoje, né? Calmo, digamos assim, calmo. Quando é que eu digo calmo? Calmo no sentido de não haver crash, boom, explosão, um planeta colidindo com o outro, né? Uma massa entrando em colisão com a outra. Né? No começo dos tempos, né? Quando foi formado, na verdade, essa grande explosão. E aí, gente, começa a acontecer exatamente esse efeito gravitacional, né? As coisas começam a girar, né? Começam a girar, e começa a haver grandes impactos. Bom, um planeta batendo no outro, um pedaço de massa colidindo com a outra. E durante muito tempo, durante bilhões de anos, tá certo? Isso foi acontecendo. E batendo, e colidindo novamente, até que num determinado momento, essas colisões acabaram e começaram a girar ao redor da massa maior, uma massa, né, um calor imenso, uma gravidade espetacular. Por quê? Porque é que essas massas, né, esses planetas, eles giram ao redor do Sol por conta da gravidade, exatamente porque o Sol é gigantesco e ele atrai, tá certo? Ele atrai esses planetas, né? Então, existe essa rotação ao redor do Sol, né? Exatamente por conta dessa massa gigantesca, tá bom? Na verdade, dizem os cientistas que esses movimentos de translação, né? Essa órbita ao redor do planeta não é uma órbita perfeita, né? Que em alguns momentos, né? Que em algum momento, não sei, milhões, bilhões de anos novamente, alguns planetas vão se colidir, né? O planeta Terra, inclusive, é o que dizem os cientistas, acreditam que, por exemplo, o elemento, né, que dá vida, o elemento que a vida só existe por conta desse elemento, que é a água, por exemplo, dizem que
A água foi exatamente uma colisão com outra massa. Outra massa espacial, que colidiu com a Terra e que deixou essa água aqui, tá certo? Então, depois disso, dessa colisão, foi possível a existência de vida, tá certo? E é por essa razão que em Marte existe a possibilidade de se haver vida sustentável em Marte, porque descobriu-se que existe água em Marte, tá certo? Eu inclusive, galerinha, aconselho, né, hoje praticamente todo mundo tem Netflix nos dias de hoje, tem muitos seriados legais de ficção científica, tá certo? Dentre eles, muitos explorando exatamente essa possibilidade de ir a Marte, né? Na verdade, já existe um planejamento do ser humano, tá certo? Existem até algumas empresas com o planejamento de ir a Marte, tá certo? Existe uma, inclusive, chamada a Falcon X, tá certo? De um mega bilionário aí, que ele quer mandar uma tripulação para Marte até 2030, ou é 2031, se eu não me engano. Dentre essa tripulação, escolheram 100 pessoas ao redor do mundo, dentre essas pessoas tem uma brasileira. Tem mais. Ouça o que eu vou dizer que é muito importante. Essas pessoas vão para Marte só com passagem de ida. As pessoas vão e não vão voltar mais. Crazy, crazy. Pois é. Vão só com passagem de ida. E qual é a intenção disso? Qual é a intenção dessa viagem? Qual é a intenção dessa empresa? Eles querem povoar Marte. Eles querem criar condições para que, caso aconteça alguma coisa, né, o homem, infelizmente, que destrói tudo, está destruindo o planeta Terra, e caso chegue a um ponto de não ter como viver mais no planeta Terra, ir para Marte. Ok? É surreal, né, boys and girls? É uma coisa assim impensável. Então tem muitos seriados na Netflix, inclusive saiu um filme, um dia desse, um filme, eu até disse, eu vou assistir esse filme, talvez assista esse filme hoje, que é um filme, né, não é seriado, disso daí, as pessoas indo para Marte. O filme é mais ou menos o seguinte, eu não entendo muito bem, mas por alguma razão, né, não explica direito, só vi como é que chama? O clipe, né? Que uma pessoa acabou indo a mais. Foi isso que eu entendi, que uma pessoa, por alguma razão, por um acidente, acabou indo a mais na tripulação. Eram 3, parece que ficaram 4. E por conta disso, não tem oxigênio para todos, né? Porque, na verdade, a viagem para Marte ela é uma viagem muito longa. Se eu não me engano, se eu não estou enganado, gira em torno de 1 a 2 anos você saindo daqui do planeta Terra para chegar em Marte. 1 a 2 anos para ir para Marte. Veja quanto que tem que viajar da Terra para Marte, e isso porque Marte é o planeta mais próximo da Terra. É o mais próximo, tá certo? Vênus, pelo que eu vejo aqui na imagem, Vênus também é relativamente próximo, mas Vênus é mais distante, é um pouquinho mais distante, é 1,5 vezes a mais, mas Vênus fica mais próximo do Sol. Então, Vênus provavelmente deve ser quente para Dedéu, e a gente já está querendo correr de calor, né? Está querendo fugir do calor. Além do mais, se eu não me engano, Vênus também descobriram que Vênus praticamente não tem massa. Praticamente Vênus é uma nuvem de gás. Então, também não tem sentido ir para Vênus. Então, estão tentando Marte. A distância da Terra para Marte e de Marte para Júpiter, pelo que eu vejo, é praticamente a mesma. Então, depois que a gente conquistar Marte, eu não tenho muitas dúvidas de que o ser humano vai tentar ir para Júpiter, que é muito maior. Muito muito maior. Ok? Se eu não me engano, Júpiter é o maior de todos os planetas
daqui do nosso sistema solar. Ok, boys and girls, então vamos lá. Então assistam, tá bom? Bom, então vamos lá. Os maiores, Júpiter e Saturno, são gigantes de gás, compostos de hidrogênio e hélio. Então, the four small planet Mercury are terrestrial planets. Tá. Composed of rock and metal. Ok, então retiro o que eu disse. Aqui está dizendo, pelo menos no Wikipedia, que os 4 planetas, né, que são Mercúrio, Vênus, a Terra, Marte, são planetas terrestres, né, que eles chamam planetas terrestres, né, que tem terra, que tem metal e tem rocha, tá certo? Silicate rocks and metals and solar. Ok, então, na verdade, Vênus é considerada, Mercúrio, Vênus, tá certo? É também considerado. Na verdade, eu me confundi. Ok? Os grandões é que são feitos de um gás gigante. São basicamente uma massa gigante de gás composta de hidrogênio e de hélio. Hélio, né? Ok? São os dois outros, Urano e Netuno, são gigantes de gelo. Ok? Most of high melting. Bom, se tem gelo, tem água, né? Então, também em algum momento pode ser que o ser humano deseje explorar. Ok? Also contains smaller objects, então também tem asteroides, tá certo? No nosso sistema solar, e tem muitos, viu? Tem muitos asteroides. Eu fico me perguntando assim, como é que um desses não passa, né? Pelo plano, não atinge o planeta Terra, porque, olha, é muita coisa mesmo, ok? E são feitos de rocha e de metal. Perigoso. Ok? Bom, falando um pouquinho da história, né? Do sistema solar, né? Mais ou menos há 1.500 anos, tá certo? Começaram a se voltar, né? Para a questão do sistema solar, tá certo? Os gregos, né? Começaram a estudar o sistema solar, né? Os romanos, né? Mas por muito tempo, gente, se achou, né? E heliocentric, heliocentric, né? Por muito tempo os gregos, né? Inclusive achavam que, eu não estou conseguindo achar quem foi que chegou a essa conclusão, de que o planeta, né? De que o Sol girava ao redor do planeta Terra, que a Terra seria o centro do universo, né? Na verdade, não. A Terra não é centro do universo, nem o Sol é o centro do universo. Na verdade, o Sol é o centro do nosso sistema solar, tá certo? Mas aí eu não consegui identificar aqui quem chegou com a conclusão, mas eu encontrei quem chegou à conclusão de que na verdade, o planeta Terra gira em torno do Sol, que é um filósofo grego chamado Nicolaus Copérnico, tá certo? Na verdade, ele foi um matemático, tá certo? E foi ele que desenvolveu o sistema que a gente chama, né, esse sistema heliocêntrico. Heliocêntrico vem de hélio, que é mais ou menos um sinônimo do Sol, porque o Sol, né, ele pega fogo exatamente porque ele é riquíssimo nesse gás hélio, tá certo? E é um gás altamente combustível, né, que entra em combustão, que entra em explosão, que explode, tá certo? Mas Copérnico chega a essa conclusão, mas não vai muito para frente, tá certo? E aí Galileu, a Igreja Católica, né, resolve meio que abafar isso daí. Galilei, né, que era um astrônomo, físico, engenheiro italiano, ok?
foi quem realmente espalhou, né? Quem realmente estudou essa teoria de Copérnico e expandiu. E chegou à conclusão de que, na verdade, o Sol na época, acreditava-se que o Sol era o centro do universo, né? Mas, na verdade, ele não é o centro do universo, ele é o centro do nosso sistema solar, tá certo? O universo é muito, mas muito maior. Só para ter uma ideia, o sistema solar da gente, que é enorme, ainda é um grãozinho de areia, gente, comparado com o universo, tá certo? Então, é algo que a gente, às vezes, não consegue nem compreender. A nossa mente humana não consegue nem compreender isso daí, ok? Vamos lá, estrutura e composição, né? Como eu já disse, a gente já falou do sistema de translação, sistema de rotação, tá certo? A Terra, ela não tem um giro perfeito, não gostaria, é o tipo da aula que é bom mostrar a imagem, vou tentar aqui. Não é como se ela girasse, ela fosse um círculo perfeito ao redor do Sol. Ela tem um sistema eclíptico, né, que chama de eclíptico. Então, ele tem um momento que ele vai mais para longe e tem um momento que vai para mais perto também. Não é perfeito, tá certo? Bom, então é mais ou menos por aí, boys and girls. Também queria mostrar a imagem fica muito melhor de mostrar, mas só para ter uma ideia, a unidade, o sistema de unidade da Terra para o Sol, eles chamam de uma unidade astronômica, que dá 150 milhões de quilômetros. Ok? Então, uma unidade astronômica representa isso daí, representa 150 milhões de quilômetros. Né? Então, eles usam essa unidade astronômica, às vezes, para calcular, fazer outros cálculos também, né? Tá certo? Como eu falei, a imagem é muito maior, o Sol é muito maior. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui o tamanho em relação à Terra. Não consigo encontrar aqui. Não de uma forma que vocês conseguissem entender. Tá certo? The farther planet Isabel from the Sun. Bom, é mais ou menos por aí, boys and girls, distâncias, realmente fica ruim de explicar sem mostrar, tá? A gente falou um pouquinho da evolução. O Sol, eu não sei se vocês sabem, mas um dia o Sol ele vai parar, ele vai se apagar, né? Ele vai parar, esse gás ele fica liberando, explodindo, e é muita combustão, muita energia. Fica liberando, vai ter uma hora que o Sol ele vai se apagando, se apagando, se apagando. E aí, no momento em que ele se apagar, a vida deixa de existir no planeta Terra ou em qualquer outra parte do sistema solar, porque, na verdade, a gente precisa de luz solar. A luz solar nos dá energia para tudo. A gente precisa do Sol e a gente precisa da água para sobreviver. Sem esses dois, não tem como a nossa natureza se sustentar. E a vida, de uma maneira geral. Ok, boys and girls? Então, mas não se preocupem, porque, se eu não me engano, os cientistas preveram que isso vai acontecer daqui ainda a 1 bilhão de anos. Então, acho que a gente vai viver muito ainda. O ser humano ele ainda vai passar muito tempo vivendo para poder chegar a isso acontecer. Certamente daqui a 1 bilhão de anos a gente já vai estar até em outro sistema solar. Se a gente levar em consideração que o homem, assim, a primeira revolução, a revolução agrícola, né, que o homem realmente veio desenvolver, foi de 10 mil anos para cá. Então, veja quanto o ser humano evoluiu em 10 mil anos. Imagina quanto a gente vai estar daqui a 10 mil anos. Imagina quanto a gente vai estar aqui a 1 milhão de anos. Não vou nem dizer 1 bi, que são 1000 vezes 1 milhão, mas daqui a 1 milhão de anos, né? Então, ok, boys and girls. Então, that's it for today. Encerramos hoje, tá certo? Como homework, eu queria que vocês escolhessem um planeta do nosso sistema solar, tá certo? E fizessem uma pesquisa sobre esse planeta, como, por exemplo, por que o nome desse planeta, de que esse planeta é formado,
tamanho do planeta, coisa desse tipo. 3, 4 linhas e um parágrafo mais ou menos é suficiente, tá bom? Teacher Leo vai ficando por aqui. Desejo a todos um ótimo fim de semana. Goodbye!